Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando na segunda carta aos Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. Nós vimos ontem que o apóstolo Paulo fez declarações extraordinárias a respeito de como ele exercia o ministério e nós podemos extrair verdades essenciais para a nossa vida, de como nós conduzimos a nossa vida em Cristo Jesus, diante das situações adversas, diante das tribulações, diante das dificuldades. Nós vimos aquele versículo extraordinário, que é o versículo 18 do capítulo de ontem, o capítulo 4, que diz: por isso nós não fixamos os olhos naquilo que nós vemos, pelo contrário, nós fixamos naquilo que não se vê, porque aquilo que nós vemos é transitório, mas o que não vemos, isso sim é eterno. E aí o capítulo 5 de hoje já começa exatamente com algumas declarações que o apóstolo Paulo fez, falando assim: olha, se essa habitação aqui terrena, ou seja, falando do nosso corpo, que é uma habitação temporária, se essa habitação for destruída, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna, que não foi construída por mãos humanas. Aí ele declara ali que é por isso que nós gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, queremos que tudo aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, porque queremos de fato estarmos com o Senhor Jesus Cristo, vendo-o assim como Ele é. Ele faz algumas declarações ali do versículo 6 em diante, dizendo que é por isso que nós temos que ter sempre confiança, sabendo que enquanto nós estamos nesse corpo aqui, nós estamos longe do Senhor. Por quê? Porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Mas ainda que estejamos nesse corpo aqui, o nosso propósito é agradar ao Senhor, é viver para a glória de Deus. Ele faz uma declaração no versículo 10 falando que é por isso, nos versículos 9 e 10, falando que quer estejamos no corpo ou quer deixemos o corpo, nós devemos agradar ao Senhor. Por quê? Porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam obras boas ou quer sejam obras más. Amados, quando nós estudamos sobre o tribunal de Cristo, é o momento em que todos os salvos em Jesus Cristo, o tribunal de Cristo não é um julgamento para salvação e juízo, mas o tribunal de Cristo é um momento para recompensas, para galardões. É o momento em que os salvos em Cristo Jesus estarão diante do Senhor para receber dele conforme o que eles fizeram aqui na terra. Por isso, amados, que é tão importante, como eu mencionei ontem, nós entendermos do Senhor o nosso propósito aqui nessa terra e executarmos com temor, com graça, com amor ao Senhor. Não significa que nós nunca erramos, pecamos, fazemos coisas que não deveríamos fazer, mas ainda assim, o que precisamos é ter o nosso coração sempre disponível a Deus, disponível para a instrução do Senhor, disponível para as correções que o Senhor quer efetuar em nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui: por isso mantemos sempre a confiança, porque enquanto estamos nesse corpo aqui, nós vivemos pela fé. Por isso que eu sempre digo, amados, a nossa fé é algo que precisa ser diária, exercitada diariamente. A fé é algo que é dinâmico, nós não cremos apenas lá no dia que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos alimentar a nossa fé diariamente. Quando nós deixamos de alimentar a nossa fé, são os momentos em que nós vacilamos, os momentos em que nós tomamos decisões erradas, equivocadas, os momentos em que tiramos os nossos olhos e o nosso coração de Cristo Jesus, são os momentos que começamos a viver como se a nossa vida fosse simplesmente uma vida terrena, e aí começamos a pensar como o mundo pensa. Por isso, amados, precisamos compreender essa vida pela fé. Precisamos compreender essa nossa caminhada pela fé.
A fé é algo que precisa ser alimentada e exercitada diariamente. E nós sabemos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus e ouvir a mensagem de Cristo. Por isso nós estamos aqui encorajando os nossos irmãos diariamente a ter um relacionamento pessoal com Deus, por meio da sua palavra, por meio da oração. Por isso que nós estamos nesse tempo aqui, nesse segundo semestre de 2022, fazendo o estudo, a leitura, a exposição das cartas do Novo Testamento, para que nós possamos nos encher com as verdades de Deus. Porque nós vivemos nessa terra aqui pela fé. E a fé precisa ser alimentada e exercitada todos os dias. E nesse capítulo 5 nós podemos compreender isso claramente. E aí no versículo 11 em diante desse capítulo 5, o apóstolo Paulo fala um pouquinho, ele diz assim, olha, conhecemos o temor ao Senhor e por isso que nós procuramos persuadir os homens, ou seja, ele está falando assim, por conhecermos o temor ao Senhor é que nós falamos da palavra, pregamos a palavra, só que nós não nos exultaremos em nós mesmos como aquelas pessoas que se vangloriam das aparências. Nós queremos de fato viver para a glória de Deus. E aí ele faz uma declaração extraordinária que eu quero ler com vocês, que é dos versículos 15 até o 21. Ele diz assim, e ele, falando de Jesus Cristo, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos a justiça de Deus. Amados, olha que extraordinário. Todas essas verdades a nosso respeito. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Cristo Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem, ou seja, nós que recebemos a vida em Cristo Jesus, já não vivamos mais apenas para nós mesmos, mas possamos viver para aquele que morreu e ressuscitou, ou seja, possamos dedicar a nossa vida para Cristo Jesus. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós somos uma nova criação, nós nascemos de novo. As coisas antigas já passaram. O que já passou? Aquela velha vida mundana dos não regenerados que pensam apenas nessa vida terrena aqui. Nós não somos mais assim. Todo aquele que recebe pela fé a obra redentora de Cristo Jesus, a obra de justiça de Deus efetuada em Cristo Jesus, todo aquele que recebe pela fé essa obra se torna uma nova criação. E como nova criação, Deus nos deu uma missão, um propósito, que é o ministério da reconciliação. Cada um exerce esse ministério segundo os dons que Deus distribui. E nesse ministério que exercemos segundo os dons que Deus nos dá, olha o que a palavra nos afirma, que nós somos o quê? Os embaixadores de Cristo, ou seja, os representantes de Cristo, através da nossa vida, através do propósito de Deus, através daquilo que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, através de nós
através da nossa vida, como os representantes legais de Cristo, nós estamos anunciando que Deus reconciliou consigo o mundo por meio da obra de Cristo Jesus, porque Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus, ou seja, nós somos justos, justificados por Deus por causa de Cristo Jesus, por causa da obra de Cristo Jesus. Amados, todos nós que recebemos pela fé tudo aquilo que Cristo fez, nós nascemos de novo e nos tornamos embaixadores de Cristo. Olha que gloriosa verdade, que dádiva é sermos embaixadores, os representantes de Cristo aqui nessa terra. Amados, é pela graça de Deus, é pela capacitação que vem do Senhor que nós podemos manifestar a vida de Cristo e permitir que o Senhor, através de nós, alcance vidas e mais vidas. Eu encorajo você, amado, amada irmã, a receber essa verdade, a plenitude dessa verdade e a se tornar uma pessoa completamente disponível para Deus, para que através da sua vida, as pessoas ao seu redor, as pessoas que têm um contato com você, elas possam saber que Cristo Jesus é a fonte de salvação, que é por meio de Cristo que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Eu encorajo você a viver assim, a se tornar uma pessoa disponível para Deus, para que de fato você seja um representante dele, um embaixador dele aqui nessa terra. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Pai, muito obrigada porque o Senhor fez uma obra de justiça. Obrigada porque mesmo quando nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigada, Senhor, porque é pela sua graça, é pelo seu favor, é pela sua dádiva que nós nos tornamos uma nova criação, que nós nos tornamos seus representantes aqui na terra. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós recebamos plenamente essa verdade, a verdade de que nós nascemos de novo e a verdade de que somos teus embaixadores. E isso não provém de nós mesmos, isso é graça, é dádiva do Senhor, é poder do Senhor, é pela capacitação do teu Espírito em nós. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos possamos dia após dia nos tornarmos cada vez mais disponíveis a Ti, que o Senhor possa atuar em nós e através de nós, para que por nosso intermédio a Tua mensagem chegue ao mundo, Senhor, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. Por favor, Senhor, corrija em nós o que precisa ser corrigido. Atua em nós para que a sua vida, de fato, seja manifestada através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.